Bom, gente, continuando aí com a nossa reflexão, nós observamos aí que nenhum dos textos que narram, que tratam da ressurreição, dizem que Jesus ressuscitou naquele momento, tá? Mas que havia já ressuscitado. Aleluia! Deus o ressuscitou. Deus separou o sétimo dia, conhecido como sábado, como dia de descanso. Jesus e os seus discípulos observavam o sábado. Tá? Vamos ver alguns versículos que provam isso. Jesus e os seus discípulos observavam o sábado. Tá? Marcos capítulo 1 e o versículo 21. Marcos capítulo 1, versículo 21 diz assim, ó: E entraram em Cafarnaum, e imediatamente no sábado entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Esse era Jesus, tá? Como judeu, né, que era, ele era praticante, jamais quebrou o sábado como sistema, nos incita a acreditar, né, que o sábado foi quebrado. Na verdade, o sábado nunca foi quebrado, tá? Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas capítulo 4. Versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou em um dia de sábado, como era seu costume. O costume, a guarda do sábado, eles obedeciam. Nós dizemos discípulos de Jesus, mas quando chega a hora de obedecer, nós falamos assim, isso é coisa de judeu. Não, isso não é coisa de judeu, isso é coisa de Deus. Mandamento de Deus para nós. Independentemente da denominação que você participe, não impede você de servir a Deus. Não impede você de obedecer o mandamento de Deus. Não precisa caçar briga com a liderança, não precisa dividir ministério, dividir igreja. Para quê? Isso é individual. A aliança de Deus é comigo e com você. A aliança de Deus conosco não está condicionada a nenhuma instituição. A aliança de Deus conosco é nós e Ele. É eu e Ele, cara a cara, tete a tete. Resolve-se dessa forma. Tá? Então, Lucas capítulo 4, versículo 16 fala que era costume de Jesus, né? Era o seu costume. Capítulo 6 e o versículo 6 diz assim: E aconteceu também em outro sábado que ele entrou na sinagoga e ensinava. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. Não vou entrar na questão do milagre, né? Mas estamos só vendo aqui que o sábado era rigorosamente obedecido por Jesus e por seus discípulos, tá? Ainda Lucas, capítulo 13. Lucas é o evangelista que fez as suas narrativas com muitas pesquisas, né? Com mais informações. Então ele tem mais informações do que os outros, principalmente essas informações, né, precípicas aos mandamentos, à ordem de Deus, aos princípios de Deus. Lucas faz questão de entrar porque os outros, né, na tradução ficou omitido. E Lucas utilizou de uma tal forma que mesmo a tradução não conseguiu desvincular totalmente, no caso aqui, no contexto aqui, que Jesus observava o sábado também com seus discípulos, né? Capítulo 13, versículo 10. E estava ensinando em uma sinagoga em um dia de sábado. Ok? Estava ensinando
Deixa eu ver aqui o capítulo 5 e o versículo 17. Lucas 5, 17. Deixa eu ver aqui. Me parece que Lucas 5, 17. E aconteceu que em um daqueles dias estava ensinando, tá? Evidentemente que um desses dias que ele estava ensinando era o sábado, porque o sábado é o dia de cultuar a Deus, né? Do ensino da palavra, tá bom? E vai falar aí também, né, que nesse dia que ele estava ensinando, estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que vieram de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém, e com ele estava a unção do Senhor para curar. Tá? E aí eu não vou entrar nas questões aí dos milagres aí, tal, porque não é o nosso caso. Tá certo? 13:10 nós já lemos. Agora vamos para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos eu quero dar uma paradinha maior com você, porque Atos dos Apóstolos é o livro que conta a história da igreja, né? Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 13. Capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, versículo 13. Diz assim, ó: E quando estes guardaram silêncio, Tiago tomou a palavra, dizendo: Varões, irmãos, ouve-me. Ele vai falar uma série de ensinamentos, tá, de instruções, e no versículo 19 ao 21, ele vai dar instrução relacionada aos gentios, às pessoas que não eram judeus, que estavam se convertendo, que estavam se tornando parte do povo de Deus, que estavam autenticando o enxerto na oliveira verdadeira. Não volta no versículo 19, vai falar assim, ó: Portanto, Tiago falando, portanto, o meu parecer é que não se deveria perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. Observe aí que Tiago agora está dando uma instrução para os gentios, tá? Ou seja, para pessoas que não são judeus e que entregaram sua vida para Jesus, ok? No caso lá para Yeshua, né? E versículo 20, mas se lhe escreva que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde as antigas gerações, tem os seus pregadores, e em todos os sábados e em cada cidade é lido nas sinagogas. Tá? Observa aí que Tiago está dando agora instrução para esse povo que está chegando. Observa aí que alguém vai falar que, no caso para a igreja, que Tiago já falou, que seria essas 4 coisas, né? Carne sufocada, sangue, libertinagem sexual, né? Questões éticas, questões morais, essas 4 questões que ele colocou aí. Como ele fala aí, né? Abstenham-se das contaminações dos ídolos, 1, fornicação, 2, do que é sufocado, 3, do sangue, 4. Então alguém vai dizer que o que é exigido dos gentios é apenas isso aqui. Mas se nós deixarmos a Bíblia dizer o que ela está dizendo e completar a leitura, nós vamos ver que o pensamento é outro. Porque ele fala assim, ó, no versículo 20, ele falou aí os 4 itens, né, da lei que os gentios deveriam obedecer para início, que eles não deveriam colocar sobre eles todos os mandamentos no início, até porque ninguém consegue guardar, né,
Isso é fácil para os judeus que já crescem desde criança, né? O ensino da Bíblia, o ensino da Torá, os mandamentos de Deus é cultura em Israel, faz parte do currículo, né, escolar de Israel. Então, isso aí para eles é fácil, né? Razão, por exemplo, que quando alguém pega lá o texto de Atos dos Apóstolos, só abrindo um parênteses aqui, de Atos dos Apóstolos, e pega o eunuco, né? E utiliza o texto lá de que eunuco não foi instruído, não teve instrução para o batismo, então para batizar as pessoas não precisa de dar instrução, porque o eunuco foi batizado sem ter instrução. Se lê o texto completo, não é bem isso aí que o texto diz lá. Primeiro, o texto diz lá que ele regressava de Jerusalém, da adoração. Então, não era qualquer um. Segundo, o texto diz lá que ele estava debruçado sobre o livro do profeta Isaías. Terceiro, o texto diz lá que ele como que eu diria, ele estava sendo confrontado pelo que estava sendo lido ali. Porque quando o Filipe chega, ele abre o coração e fala, né? Filipe pergunta, você entende o que você está lendo? Mas ele estava lendo, ele estava estudando, ele estava meditando, estava vindo de adoração em Jerusalém. Então não era qualquer um, não eram essas pessoas que, né, tá aí como eu e você, né, eu posso falar de mim, né, mergulhado na idolatria, na feitiçaria, no ocultismo, né, e aí vai para a igreja e já vai sendo batizado sem passar pela instrução, porque o eunuco foi batizado sem instrução. O contexto do eunuco é um, o contexto do gentio é outro, totalmente diferente. Entendeu? Por isso que eu disse para você no outro vídeo, a Bíblia ela tem o seu tempo, a sua cultura, o seu espaço, e precisa de obedecer isso aí. Ok? Fechando parênteses, nós observamos aí que no versículo 21, Tiago vai dizer o quê? Porque Moisés, desde as antigas gerações, tem os seus pregadores. Então, no versículo 20 de Atos 15, Tiago coloca 4 opções, tá? Mas se você prestar atenção no versículo 21, eles não vão, os gentios que estão se convertendo, não vão ficar limitados àquelas 4 opções. Não, aquilo ali é só para começar. Aquilo ali é só para dar o primeiro passo. Aquilo ali é só mesmo para, como digamos assim, uma partida, né? O início de uma partida, o início de uma caminhada. Para eles começarem a, né, seguir, eles teriam que obedecer aqueles 4 mandamentos, do versículo 20. Mas quando chega no versículo 21, o que Tiago está dizendo? Olha, nós vamos passar para eles esses 4 mandamentos, porque o restante, né, Moisés, ou seja, a lei, né, e etc, a Torá, desde as antigas gerações, tem os seus pregadores. Em outras palavras, Tiago está dizendo que, ora, nós não vamos impedi-los, não vamos colocar peso sobre eles, vamos colocar esses 4 mandamentos para eles. E na sua caminhada do dia a dia, eles irão aprendendo os outros mandamentos. É isso que Tiago está colocando, tá? E ele vai continuar falando aí em versículo 21. E em todos os sábados, e em cada cidade, é lido nas sinagogas. Então, qual era a perspectiva de Tiago? Que os gentios ficassem apenas no que ele descreveu no versículo 20? Não, o versículo 21 está dizendo que a perspectiva de Tiago era que os gentios guardassem de início esses 4 mandamentos que ele passou, né, no versículo 20, e no versículo 21 ele está dizendo que com o tempo eles iriam praticando, colocando em prática, aprendendo e se inteirando da totalidade dos mandamentos de Deus. Bom, pelo menos é o que está aí, né? Se deixar a Bíblia dizer o que ela está dizendo, é isso que ela está dizendo. Agora, se quiser, né, deixar ser levado por ideias, por pensamentos, por conjecturas, por interpretações, uma coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia não foi feita para ser interpretada, a Bíblia não foi feita para viver o que eu entendi, não. A Bíblia foi feita para ser obedecida, para ser praticada. O que você precisa entender é que precisamos passar a Bíblia ao crivo, porque a Bíblia ela tem a palavra de Deus,
mas ela tem muitas outras palavras, gestos e atos que não são de Deus, né? Mas ela é um livro. E esse livro ele tem todas as informações necessárias para que o que é de Deus que está ali seja entendido, compreendido e mostrado. Que existe um tempo, uma cultura, né? É um local de onde aquilo foi produzido e que é necessário obedecer isso aí. Ok? Bom, então tá aí, né? É importante para analisar de acordo com Gênesis, que nós lemos lá no início, né? No outro vídeo, no vídeo 1, 2, 2 e 3, e Deus descansou-se no dia 7º, separou e consagrou o dia 7 porque Deus descansou. Já parou para pensar em Deus cansado? Imagina, Deus cansado. Bom, aí acompanhando o raciocínio, imagina Deus cansado. Deus cansa. Mas a tradução não está dizendo lá isso. Mas realmente é isso aí, Deus cansa. Então, a tradução está direcionada para mortais. E uma vez que a palavra é direcionada a mortais, então, em muitas vezes, ela vai falar a linguagem dos mortais. Ela vai falar a linguagem do ser humano. Mais à frente, Jesus, né, no caso lá no contexto o Messias, irá confirmar isso, né? Yeshua irá confirmar isso. Por exemplo, de acordo com Marcos, capítulo 2, versículos 27 e 28, para quem o sábado foi criado? Gênesis 2, 2, está falando que Deus cansou, né? E havendo ele terminado a sua obra, ele descansou, e sei lá o que tem, né? Dá até uma ideia de que Deus está cansado, que ele terminou a criação e ele estava, né, até com a língua para fora, de tão cansado, e aí então ele foi descansar, tirar uma soneca, relaxar. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? A tradução disse isso. Por quê? Porque ela está dentro de uma linguagem humana, dentro de um contexto humano. E o pensamento de Moisés não é falar que Deus está cansado. O pensamento de Moisés foi o que Jesus falou. Porque se você ler lá Marcos capítulo 2, versículos 27 e 28, o que Jesus vai falar? Que o sábado foi criado por causa do homem. Então, na verdade, Gênesis 2, 3, Gênesis 2, 2 e 3, o cansaço que ali se refere não é o cansaço que Deus está cansado. Não, é uma representação de Deus que terminou a sua criação, né, em 6 dias, e no 7º, que pode observar que o dia 7º, ele não tem manhã e tarde. Não, todos os outros dias, primeiro dia, manhã, né, tarde e manhã, segundo dia, tarde e manhã, terceiro, quando chega no 7º, não tem. Por quê? Porque ele é um dia que, ao mesmo tempo que ele é um dia, ele é uma forma de contorno do propósito de Deus. Na nossa linguagem, na nossa cultura, o sistema, por exemplo, vai falar que, né, segunda-feira é o 8º dia, e aí vai trazer um significado mitológico lá, né, do ocultismo lá para o 8º dia. Na Bíblia não tem o 8º dia. Na Bíblia tem o 7º, porque o 7º ele não termina, então não tem o 8º. O 7º não tem início e o 7º não tem fim. O 7º não tem tarde e o 7º não tem manhã. Por que que o 7º não tem tarde e o 7º não tem manhã? Porque ele não é um dia dedicado, literalmente ele está relacionado ao Criador, mas na verdade ele está sendo feito para o homem. O homem necessita do sábado para descansar. O homem necessita do sábado para adorar. O homem necessita do sábado para
né, se relacionar com Deus, para preparar o seu corpo, para refazer as energias, para recomeçar no início, no primeiro dia da semana. Totalmente diferente, né, do nosso calendário, porque no calendário de Deus você trabalha e descansa. No nosso calendário você descansa para trabalhar. Reflete. Dia começa meia-noite. A noite termina meia-noite e o dia começa meia-noite. Pelo amor de Deus, né? Uma incoerência fora do comum. Agora imagina Deus cansado. Evidentemente que esse cansaço, como Jesus falou, se refere ao homem. O homem precisa do sábado, Deus não. E o sábado não tem manhã, não tem dia, porque não tem manhã e nem tarde, porque ele não termina, porque nele Deus está mostrando, ó, todas as coisas foram criadas por mim, para mim e em mim. E pelo sétimo ser um número considerado como um número de perfeição, um número de espiritualidade e etc, etc, então o sétimo dia não tem início e nem fim. Ou seja, não tem tarde e não tem manhã. Por quê? Porque começa o primeiro, faz um ciclo, quando chega no sétimo, não termina. Por que não termina? Porque não vai continuar para o oitavo, não vai voltar lá no primeiro. Esse é o processo estabelecido por Deus. Não, o sistema criou um oitavo, ainda dá um significado aí para o oitavo. Né? Bom, Jesus falou para quem o sábado foi criado. Né? Vamos ler lá? Marcos capítulo 2. Marcos 2, 27 e 28. E ainda lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem. Essa é a cabeça de Moisés, quando escreveu Gênesis 2, 2 e 3. Não está dizendo que Deus está cansado, que Deus precisa de descanso. Não, está dizendo que Deus preparou um dia e que nesse dia que ele terminou a sua obra, a sua criação, não porque ele está cansado, mas o dia que ele terminou, né, no sexto dia, esse dia que seria a continuação, não tem tarde e não tem manhã. E esse dia lá, literalmente, está se referindo ao próprio Deus, mas na verdade esse dia está sendo profeticamente direcionado por causa da necessidade do ser humano que Deus vai criar futuramente. Ele já sabe que ele necessita desse descanso. A terra que Deus vai criar, Deus já sabe que ela necessita desse descanso. Se você parar para analisar, inclusive, os sábados estão relacionados ao descanso do homem e ao descanso da terra. Eu não vou entrar nessas questões agora, porque não é o nosso caso. Né? Pastor, professor, o senhor agora virou, né? Não vou falar nome de denominação, né? A denominação tal. Não virei denominação nenhuma. Eu nunca acredito, eu não creio nunca que em cima dessas revelações tem que surgir uma denominação. Não. Eu não acredito que Deus revelou essas coisas para algumas pessoas para elas criarem uma denominação. Eu não acredito. Não. Eu acredito que essas coisas foram reveladas para essas pessoas ensinarem o povo de Deus. Mas essas pessoas não conseguiram sair do sistema. Elas não conseguiram desvincular do sistema. E por elas não conseguir desvincular do sistema, elas teve que ser algo independente. Entendeu? Para, então, fazer o que elas tinham que fazer. Só que não era a vontade de Deus, não é plano de Deus. Isso é uma solução humana. Por exemplo, eu estou aqui com você falando sobre isso, né? Eu pertenço a uma denominação, eu faço parte de uma denominação, eu não vou brigar com, né? Não, está na Bíblia, está na palavra, só não vê quem não quer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que obedecer. Quem não quer obedecer não é problema meu, é problema dele ou dela. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Tá? Não foi eu que chamei, né? Foi Deus que chamou, foi Deus. Então é problema deles com Deus. Não, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu tenho a ver, eu sim, com a minha pessoa,
né, com a minha pessoa, nem com a minha esposa. Eu não tenho nada a ver com ela e Deus. Ela não tem nada a ver comigo, é eu e Deus. Nós temos que ter essa criatividade, essa mentalidade, maturidade de saber que a salvação, ela é individual. Ninguém salva ninguém. Pai não salva filho, marido não salva mulher. Paulo falou sobre isso lá. Não adianta, a vivência é nossa. Tá? Então Jesus ele fala que o sábado foi criado por causa do homem, tá certo? E assim ele diz assim que o Filho do Homem também é Senhor do sábado. Agora, por que Jesus falou que o sábado foi criado por causa do homem, não por causa de Deus, não porque Deus estava cansado. Não, o sábado foi criado por causa do homem. Entendeu? E aí ele afirma, é por isso que até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Por quê? Não teria aqui no pensamento de Jesus, judeu, como na cabeça de Moisés, quando ele falou do sábado, ele não estava apresentando um Deus cansado, mas nós, não paramos para refletir, e muitas pessoas abrigam essa ideia de Deus que descansou. Não existe isso, Deus descansou. Ah, mas está escrito. Não, está escrito, uma expressão de Deus, no caso, do Criador para mortais. E se é feito para mortais, então a linguagem vai girar em torno, dentro do contexto dos mortais. Quem cansa são os mortais. Deus não vai cansar. Só questão de refletir, tá? Então Jesus ele fala que o sábado foi criado por causa do homem, e no versículo 28 ele fala que o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Por quê? Não seria porque ele estava profetizando que ressuscitaria no sábado? Nós já vimos aí textos da Bíblia, no outro vídeo, que ele não ressuscitou no domingo. Apesar do sistema utilizar o domingo como desculpa de que Jesus ressuscitou no domingo, então domingo é o dia do Senhor. Mais à frente a gente vai ver isso aí. Tá? E, na verdade, domingo não é mistério. Mistério, usam essa expressão, mistério da Trindade, mistério disso. Não tem mistério. Mistério porque tira a Bíblia do seu contexto, traz ela para um contexto desconhecido que não é o dela, para um tempo que não é o dela, para uma cultura que não é a dela, e aí vai dar confusão. Ok? Quando nós vamos lá para o contexto dela, que ela foi produzida, e deixa ela falar o que ela está falando, não tem confusão. Tá? Então será que Jesus não estaria profetizando que ele iria ressuscitar no sábado? Quando ele afirma que ele era o Senhor do sábado, mas o sistema colocou para nós e nos instigou que Jesus quebrou o sábado. Na verdade, precisamos perguntar, o sábado foi criado por causa de Deus ou por causa do homem? De acordo com Marcos capítulo 12, versículo 28, que nós acabamos de ler, por que Jesus disse que é o Senhor do sábado? Pensa, reflete. O contexto, a cabeça de Jesus não é uma rebelião contra o Pai, não desfazer o que o Pai fez. Não, o Pai fez o sábado, mas eu cheguei, vou quebrar tudo e agora é tudo. Não é. Esse não é o Jesus da Bíblia. O Jesus da Bíblia é totalmente diferente desse Jesus que o sistema apresenta, de um Jesus que traz uma nova era, uma nova... Pelo amor de Deus, não existe isso. Tá? A palavra original que traduziram por Nova Aliança e que deram o nome de Novo Testamento, essa palavra, Brit Hadashah, no original, não significa Nova Aliança, muito menos Novo Testamento. Brit Hadashah significa aliança renovada, ou renovação da aliança, ou seja, Jesus não quebrou a aliança do Pai, Jesus não quebrou a palavra do Pai, Jesus não quebrou a Torá, não. Jesus veio dar à Torá um sentido mais compreensivo. Jesus veio dar à Torá um sentido menos humano e mais
visando menos as técnicas e priorizando mais a vida humana. Se você parar para analisar, por exemplo, o contexto do sábado, é isso aí que ele vai falar, né? Quando ele está falando lá sobre o sábado e tal, ele vai falar exatamente isso aí, né? A cabeça dele é fazer com que o sábado se torne um dia não para servir de extravasamento das normas humanas, das doutrinas humanas, mas para servir como algo que valorize a vida humana, tá? Em Mateus capítulo 12, versículo 8, afirma que Jesus é o Senhor do sábado. Significa que ele tem autoridade sobre a lei sabática, reinterpretando-a com foco na misericórdia, no bem-estar humano, não nas regras rígidas, tá? E essas regras rígidas não é a Torá, não é a lei, não é os profetas. Essas regras rígidas são os Talmudes, são aqueles livros compilados, são as interpretações dos rabinos. É por isso que eu disse para você alguns minutos atrás, a Bíblia não foi feita para ser interpretada. Por exemplo, se você acompanhar a biografia de Jesus, ele vai falar assim, ó, ele não diz assim, ó, o pai falou assim, eu entendi, compreendi assim, não. Ele vai falar desse jeito assim, ó, o pai me falou, eu ouvi e ensino. A doutrina que eu trago é do jeitinho que o pai me deu. Eu não estou passando para vocês o que eu estou entendendo, o que eu estou compreendendo, a minha interpretação, não, estou passando para vocês o que o pai me deu. Nós dizemos discípulo de Jesus, mas o que nós fazemos com a Bíblia? Nós interpretamos ela. Não, a Bíblia não é feita para ser interpretada. Inclusive, né, um dos erros que se comete na hermenêutica é a definição dela, porque a definição de hermenêutica, na realidade, não é interpretar, e sim compreender o que está escrito. É regra para compreensão do que está escrito, não para interpretar uma forma particular e etc, etc. Não. Entendeu? Agora, Jesus ensinou que o sábado foi feito para o homem descansar, né, e fazer o bem. Ok? Então Jesus ensinou que o sábado foi feito para o homem descansar, fazer o bem ao próximo, priorizando a vida humana. O contexto mostra claro que a declaração de Jesus ocorre quando os fariseus criticam os discípulos por colherem espigas para comer no sábado, acusando-os de trabalhar no sábado. Jesus afirma ser maior que o templo, mostrando que ele é o enviado de Deus, que instituiu o repouso na criação. E o repouso que ele instituiu na criação é o sábado e não o domingo. Jesus enfatiza que é lícito fazer o bem no sábado, como curar um homem com a mão ressequida, priorizando a salvação e cuidando, né? E o cuidado com o ser humano, com a vida humana, sobre o legalismo, que colocava um cargo pesado sobre as pessoas, e os autores mesmo não tocavam nem com o dedo, como Jesus falou. Jesus nos ensina que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado, como nós já vimos aí em Marcos 2, 27, tornando um presente de descanso, não um peso. Ok? Essa é a ideia do sábado. Jesus oferece um verdadeiro descanso para a alma, sendo o ponto central da verdadeira adoração, que deve ser direcionada única e exclusivamente a Deus, o nosso Senhor. Quando Jesus disse ser Senhor do sábado, ele não estava anulando o sábado, e sim renovando-o numa ótica que prioriza a vida. Deus te abençoe. A gente vai ficando por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e a gente volta numa próxima oportunidade, continuando aí falando onde que Jesus coloca o sábado, ok? Deus te abençoe, fique na paz e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.